Todas as opções a seguir trazem fragmentos textuais retirados de jornais conhecidos. Assinale a opção que apresenta o fragmento que traz exemplo de linguagem coloquial. Então, são fragmentos como se fosse ou um trecho do texto da notícia ou da manchete, né? Mas tem lá linguagem coloquial. Alternativa A. O Flamengo, que teve um jogador expulso, deve recorrer ao STJD. Tem algo coloquial aí? Nada. Não tem nada coloquial aí, ó. B. Coloquial, é bom que a gente repare o seguinte. Coloquial é aquilo que nós usamos na nossa forma de conversar uns com os outros, na maneira mais corriqueira. B. Com o advento do novo governo, a legislação econômica sobre o teto de gastos deve sofrer modificações. Vejam, já pelo texto dizendo, com o advento do novo governo, alguém de forma coloquial fala com o outro, falando assim, com o advento de alguma coisa, ninguém faz isso. Isso não é coloquial, portanto. C. Os moradores de algumas comunidades cariocas estão sendo obrigados a fazerem papel de espiões para os traficantes. O que acham vocês? Essa seria possível? Vocês marcariam a C? Pensam se há um quê de coloquial aí. Vamos pensar aí, ó. Vão marcando aí vocês que estão acompanhando. Vocês marcariam a C? Ou a D, ou sei lá, se vocês já leram, qual vocês marcariam, né? Vamos ver a D. Os candidatos a prefeito de São Paulo fizeram ontem à noite mais um debate político, mas não atraíram grande número de ouvintes. Tem algo de coloquial aí? Não me parece. E, de olho em novos negócios, algumas empresas estão organizando uma feira internacional de eletrodomésticos, né? Veja só. Aqui a gente poderia olhar para essa E na frase e dizer assim, ó, o de olho em alguma coisa tem um quê de coloquial? Sim. Mas lendo toda a frase, ó, de olho em novos negócios, algumas empresas estão organizando uma feira internacional de eletrodomésticos. No coloquial as pessoas falam assim, eletrodomésticos, por acaso, né? E alguém trata no coloquial de um assunto desse, assim, desta forma? Então, meio difícil. Resta-nos a C. E a C, ela se autodenuncia porque ela tem ali uma questão de língua portuguesa, que o Franzói vai marcar aí, ó. Obrigados a fazerem, né, Franzói? Marca aí, ó. Olha lá o que está escrito ali, ó. Qual é o problema que nós temos aí nessa construção do a fazerem aí, ó? Vamos ler a frase inteira. Os moradores de algumas comunidades cariocas estão sendo obrigados a fazerem. Deveria ser, estão sendo obrigados a fazer papel de espiões para os traficantes. E fazer papel de espiões para traficantes, isso está na linguagem coloquial. Numa linguagem mais formal não se diria isso. No gabaritinho aí, alternativa C na questão número 1, por essas razões que acabamos de conversar aqui. Número 2. As opções a seguir apresentam frases que mostram ambiguidade, à exceção de uma. Assinale-a. Essa daí é maravilhosa. Bom, a terceira, vamos lá. É raríssimo que se ponha em circulação em uma língua uma palavra inventada caprichosamente por uma pessoa, ainda que ela responda a uma necessidade real da expressão. O normal é que uma palavra nova venha de algum lugar, tenha sua origem em outra palavra indígena ou estrangeira. Não é difícil criar uma palavra. O difícil é que ela seja aceita pela comunidade falante. É frequente, porém, que obtenha uma vida mais ou menos efêmera em âmbitos reduzidos, raras vezes em círculos mais amplos, como ocorreu com entupigaitada, termo talvez inventado por Carlos Drummond de Andrade. A palavra entupigaitar está presente nos dicionários, datada do século XX. Segundo o texto, o vocábulo é, enfim, esse entupigaitar. É um neologismo importado de origem indígena ou estrangeira. Um vocábulo de vida mais ou menos efêmera no idioma. Uma palavra que responde a uma necessidade de expressão.
um termo que ainda não foi aceito pela comunidade falante ou um elemento linguístico desnecessário. Essa podemos eliminar, porque ninguém ia criar uma palavra desnecessária. Ela foi necessária em algum momento. O que vocês marcariam? Não vi ninguém marcar aqui, ó, C, todo mundo marcando C lá, né? É uma palavra que responde a uma necessidade de expressão. Então, quem marcou C, marcou certamente. Bom, 4. Nas frases a seguir, há uma busca pela precisão da informação. Assinale a opção que apresenta a frase em que isso é obtido por meio de uma quantificação precisa. Olha só, 2 dúzias de bananas foram compradas na esquina. Está precisa a quantificação. 2 dúzias de banana, está super precisa. Portanto, resposta A. Na B, perto de 10 mil pessoas estavam na manifestação. Não é uma quantificação precisa. Perto de 10 mil é quanto? 8, 9 mil, 11 mil, 10.500? Não é quantificação precisa. Esse programa foi oferecido a cerca de 500 alunos. Cerca de 500 são 490, 460, enfim. Na D, menos de uma centena de candidatos se apresentaram. Menos de uma centena pode ser 99, 95, 90. Não é uma quantificação precisa. E na E, numerosos incêndios ocorreram no verão. Numerosos é quanto? Não tem uma quantificação precisa. Numerosos pode ser 10 incêndios, 20, 30, enfim, não tem uma quantificação. A única que tem a quantificação precisa é a resposta A. Vamos para número 5. Tem algumas fáceis da GV, né? A gente não tem como não observar que eles entregam algumas assim, de resposta muito tranquila. Todo mundo é capaz de acertar, né? Peguei. Seguindo, então, questão número 5. Em todas as frases argumentativas a seguir, há uma estratégia de convencimento. Assinale a opção que apresenta a frase que apela para uma intimidação do interlocutor. Então, vamos ver aquela frase que, digamos, nos intimida, né? Ela apela, né? Ela é bem apelativa. Então, vamos lá. Alternativa A. Faça como os americanos, beba Coca-Cola. Não, isso não é tão intimidatório, né? Embora seja uma frase de convencimento, tentando nos convencer, né? Nos impelindo a querer alguma coisa, ela não está tão intimidatória assim. Na B, não vá à festa de formatura com roupa velha. Essa é bem forte, essa tem tom intimidatório, porque imagina aí uma festa de formatura com roupa velha. Né? C, compre uma mesa e ganhe 2 cadeiras. Isso é muito mais uma propaganda, né, do que nos intimidar. Isso é ótimo, né? Ganhar 2, né? Pois, compra uma mesa, ganha 2 cadeiras, né? Maravilha, né? A promoção, né? D, dê um carro de presente para sua mulher. Olha que maravilha. Aí é uma ótima situação da banca, professor. Então, esse não é um convencimento que intimida ninguém, né? Então, não dá para ser a D. E aí, depende, né? Leia livros e se enriqueça. Então, essa também não intimida ninguém. Resta, então, a B. Resposta na B, que é não vá à festa de formatura com roupa velha. Isso soa como uma bronca mesmo para quem ousaria ir numa festa de formatura com roupa velha. Não é tão difícil essa. Bom, 6. Um professor preocupado em dar a seus alunos mais proficiência na leitura dividiu um texto, considerado mais complexo, em trechos a serem lidos um a um. Tá vendo aí, François? Essa é aquela sua lá. Seguidos de comentários em discussão coletiva em classe. Então, é uma estratégia de trabalho com leitura adotada. Vocês veem que aqui há uma mistura do português, aqui, que não é gramática, neste caso aqui, com as orientações didáticas lá da língua portuguesa na questão. Esse tipo de atividade de leitura aí é leitura pontual, leitura programada, leitura colaborativa, leitura compartilhada ou roda de leitores. Leitura programada, essa é a resposta. Isso mesmo, professora Maílza. Leitura programada. Eu vou trazer aqui para vocês o currículo da cidade. Quais são as modalidades didáticas do ensino da língua verbal? Uma é a leitura pontual, correto? Tudo bem? Nós não vamos aqui detalhar. Pontual é a leitura regular, né? Um dia fixo na semana, um determinado horário. Então, essa é a leitura pontual que vai fazer prova domingo. Não esqueça que a leitura pontual é aquela feita num ponto do tempo.
Aí nós temos a leitura colaborativa ou compartilhada. Isso está nas orientações didáticas do currículo da cidade, lá pela página 25 das orientações didáticas, definindo, então, que a leitura colaborativa equivale à leitura compartilhada. São sinônimos, tudo bem? Então, o que ela quer dizer aqui? É estudar um texto coletivo por meio da leitura, que vai mobilizar nos estudantes as capacidades para a proficiência. Acho que aqui que a gente acaba confundindo, porque cada pessoa vai usar uma estratégia diferente. E a leitura colaborativa são vários pontos de vista sobre o mesmo texto, o que é diferente da leitura programada, que é para ampliar a proficiência dos estudantes no que se refere à leitura de textos mais extensos, com leitura parte a parte ou um a um, como diz a nossa professora Kátia aqui no texto. Então, o professor vai promover uma discussão coletiva, ensinando procedimentos da parte lida anteriormente. Então, a discussão vai mobilizar as competências. Portanto, essa aqui, fundamentalmente, é a leitura programada, tudo bem? Então, estamos aqui trazendo, fundamentando para vocês a resposta. E depois tem mais 3 estratégias de leitura, que é a leitura em voz alta feita pelo professor, atividades sequenciadas de leitura para estudar temas e rodas de leitores, que também, essa roda de leitores, você pode utilizar para uma resposta discursiva no domingo, ou também para resolver uma objetiva, que a gente tem quase 90% de certeza que vai voltar esse tema da leitura na prova específica da educação infantil no domingo. Tudo bem? Excelente, professor Franzói. Então, vale muito a pena aproveitando a análise da questão, a gente já faz essa revisão. A parte de leitura seguramente será muito explorada e de muita relevância na prova do domingo. Então, aproveita. Leitura, letramento, trabalho com produção escrita devem ser alvos das perguntas de prova. E se a gente teve dificuldades e foi pego aqui nessa questão, que eu vi que muita gente falou isso daí, né? É bom, então, aproveitar agora, que está tendo essa chance para fazer essa revisão, e já reveja esses tópicos aí, de leitura, produção escrita, letramento. Espera aí. Então, a 7. O texto informativo é marcado pela objetividade, tanto de conteúdo quanto de estilo. As opções a seguir mostram frases objetivas construídas com estratégias de impessoalidade. Assinale a opção que foge a esse modelo. Então, nós vamos ler aqui procurando objetividade e impessoalidade. E aquela que não tiver ou objetividade ou impessoalidade é aquela que nós temos que marcar. Então, alternativa A. Só serão admitidos no concurso os candidatos detentores de diplomas de nível superior. Então, tem objetividade e impessoalidade? Sim, temos sim. Na B. Julgadas inaceitáveis, as ofertas foram rejeitadas em bloco. Então, vamos ver aqui. Temos problema com objetividade? Ó, o professor Fernando já marcou lá. Ó. Julgadas inaceitáveis, as ofertas foram rejeitadas em bloco aí, né? Você marcou isso por que é, professor? O que você quis dizer aí? Eu não consegui ler o que você escreveu aí. Eu marquei por causa que ela dá uma ideia de subjetividade, né? Quem julga pode julgar aceitável e inaceitável. Não tem uma razão, né, para ser... Sim. O julgamento. E tem assim, ofertas de modo geral, né? Ofertas de um modo geral. Nas demais, tá bem específico, tá direto ali, embora impessoal, tá dizendo ali, o concurso, os candidatos, né? Então, na próxima lá diz, 3 encomendas, então tá sendo objetivo. Foram devolvidas pelos entregadores. Tá impessoal, mas tá objetivo. Na D, foi decidido que essa lei seria revogada. Então, está aqui objetiva. É a lei. Foi decidido, está impessoal. Não diz quem foi decidido, mas está impessoal e objetivo. Na E, um controle severo foi efetuado na Copa. Então, está claro aí, o objetivo que foi um controle efetuado na Copa. Não diz por quem, não está aqui, está impessoal. Então, a única que está fugindo aí é a B, que está lá,
Ela não está exatamente... Oitava. Muitas vezes podemos substituir uma locução adjetiva por um adjetivo. Assinale a opção em que o termo sublinhado não pode ser substituído por um adjetivo. Então, vamos sublinhar, vamos observar, marcar aqui e ver a troca por um adjetivo. Então, o relógio tinha uma valiosa pulseira de ouro. Vamos trocar de ouro por dourado, que é o objetivo. Então, o relógio tinha uma valiosa pulseira dourada. Dá para fazer. Então, essa não é a ser marcada. Na B, os erros de ortografia devem ser evitados. Então, trocamos o de ortografia por ortográficos. Os erros ortográficos devem ser evitados. Então, também não é essa. Na C, as lembranças dos filhos eram guardadas numa caixa. Então, as lembranças filiais eram guardadas numa caixa. Dá para trocar também. Na D, os livros de matemática eram utilizados em sala. E aí temos que trocar o de matemática, que só poderia ser trocado por matemáticos. Porém, a troca por matemáticos não mantém o mesmo sentido de livros de matemática, como é o sentido da frase, de livro didático. Aqui, os livros de matemática eram utilizados em sala. Aí, os livros matemáticos acabam ampliando a margem para não ser apenas livro didático. Não dá o mesmo sentido de livro de matemática. Portanto, a troca não deve ser feita aí porque causa confusão, ambiguidade no assunto aí. Por isso, marcamos a D. Mas na E, podemos analisar, as mensalidades dos alunos eram depositadas no banco. As mensalidades discentes eram depositadas no banco. A troca fica perfeita, sem nenhum equívoco de entendimento. Na 9B, assinale a frase que mostra um problema de coerência textual. Essa também é uma espécie de brinde que eles deram para nós aí. Então, vamos encontrar onde é que está uma incoerência aí. Alternativa A. O crítico de futebol sempre tem razão, porque só começa a falar quando o jogo termina. Não é verdade, né? É assim mesmo. Não tem nenhum problema de coerência aí. Tá? O entendimento está perfeito. Nem só de pão vive o homem. Também nenhum problema de coerência aí, né? Está muito claro. E não é só de pão mesmo que todos vivemos, né? De concurso também vivemos, né? De aulas de português, de legislação. Bom, os salários da empresa estão baixos, mas, mesmo assim, os operários não pensam em greve. Então, vão continuar ganhando pouco, né? Porque não pensam em fazer uma greve, fazer nada, mas também não há nenhum problema de coerência aí, né? Os operários é que não estão muito coerentes aí, que eles estão vendo que estão ganhando menos e não fazem nada, né? Na D, realmente, embora a chuva tenha sido prometida para toda semana, o turista comprou um guarda-chuva. Ficou esquisito, não ficou, gente? Olha a leitura, ó. Embora a chuva tenha sido prometida para toda semana, o turista comprou um guarda-chuva. Está incoerente, porque o embora não faz sentido aí, né? Enquanto isso, vamos analisar aí. Os viajantes compraram 2, ou melhor, 3 malas. Também não tem nenhuma incoerência aí. Vamos para a última de português, a 10ª. A questão, por exemplo, 10 está com erro de digitação. E erro de digitação é passível de anulação, né? Nós estamos aqui achando que pode anular. De repente, eles resolvem manter. As pessoas também podem entrar com recurso. Tem um erro na palavra conseguir, que deveria estar escrito conseguiu aí, né? Leia o fragmento a seguir. O carro pegou fogo no meio do trânsito. O motorista não conseguiu sair do veículo. Um guarda de trânsito tentou ajudá-lo. Se reescrevêssemos esse texto, substituindo a pontuação entre os períodos por conectores adequados, fazendo as modificações necessárias, a forma correta seria qual? Então, vamos ver qual a forma em que tiramos os pontos finais, colocamos conectores e o ajuste fica perfeito. Alternativa A. O carro pegou fogo no meio do trânsito. E aí tem uma vírgula. Então, essa vírgula está correta. Então, o motorista não conseguiu sair do veículo. Aí faltou uma vírgula antes do ir embora, porque o embora, ele exige uma vírgula. Embora um guarda de trânsito tenha tentado ajudá-lo. Eu li o conseguiu ali, mas está faltando o U. Então, de qualquer maneira, a alternativa A não é aquela que é a melhor delas para a gente marcar. Ela contém erros de pontuação. Bom, vamos lá. O carro pegou fogo, na B, né? O carro pegou fogo no meio do trânsito,
E aí tem uma vírgula, está bem pequenininha aí, mas ela está aí. Mas o motorista não conseguiu sair do veículo, e aí falta uma vírgula, quando um guarda de trânsito tentou ajudá-lo. Então, portanto, esta única vírgula faltando não permite que a gente marque a alternativa B. Na C, o carro pegou fogo no meio do trânsito e aí foi usado ponto e vírgula. Qual a necessidade de se colocar ponto e vírgula aí? Não há essa necessidade. Poderia muito bem colocar apenas uma vírgula. O motorista, porém, o porém está correto entre vírgulas aí, não conseguiu sair do veículo, aí ficou faltando a vírgula antes do quando um guarda de trânsito tentou ajudá-lo. Portanto, não podemos marcar a alternativa C. Na D, o carro pegou fogo no meio do trânsito, vírgula. Enquanto o motorista não conseguiu sair do veículo, vírgula. Mas um guarda de trânsito tentou ajudá-lo. Está tudo correto. Portanto, essa é a alternativa que podemos marcar, é a D. E na E, só para concluir, o carro pegou fogo no meio do trânsito. Tem ali uma vírgula antes do mas. Mas o motorista não conseguiu sair do veículo. Faltou vírgula antes do embora. Embora um guarda de trânsito tenha tentado ajudá-lo. Se não fosse apenas essa vírgula faltante, aí essa poderia ser marcada. Mas então, só nos resta a D como possibilidade de marcar.